Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, o seu podcast semanal que a gente conta e com biografias inspiradoras, testemunhos impactantes e histórias fascinantes, extraindo disso princípios elementares de uma vida extraordinária. Eu sou Murilo Fontana, comigo aqui está Lucas Alves. E Lucas, me conta, quem que é o nosso convidado especial de hoje? Nosso convidado de hoje, ele é casado com a Neia há quase 15 anos, pai do Benjamin, pastor há mais de 10 anos, um homem de coração puro e genuíno que ama ler e ensinar sobre a palavra de Deus. Padrão entre os fiéis, um amigo leal que decidiu viver uma vida de verdade sem capa de super-herói. Tem entre os seus hobbies pescar, jogar videogame e passar raiva com seu time do coração. Com vocês, Chico Preus. Salve de palmas! Passar raiva com o time do coração, maravilhoso. Definiu a minha vida. Esse aqui, quem me ajudou a montar a tua biografia foi o Lucas, teu grande amigo. Grande bigode. E eu pedi ajuda pra ele. Eu falei, cara, me fala mais do Chico assim, ó. Eu preciso de um norte. E ele me mandou essa bio. Falou, tá tudo certo. Então, Lucas, obrigado aí. Obrigado. Tenho certeza que você tá ouvindo esse podcast. Então, eu acho que você definiu muito a vida do Chico. Uma das coisas que eu também conversei com o Lucas, ele falou assim, que mais me tocou com o Lucas falando sobre você, foi que essa frase que você inclusive comentou, foi que o Chico é um cara que ele escolheu tirar a capa de super-herói, ele é um padrão entre os fiéis, um padrão de homem na Terra, e escolheu tirar essa capa de super-herói, e com certeza isso impacta muitas vidas, porque isso é verdadeiro. E aí eu já quero estender para você, te desejar boas-vindas no nosso podcast, e começar perguntando para você, como que você se sente hoje, nesse lugar de pastor há 10 anos, como é que tem sido para você impactar essas vidas de maneira genuína com a sua história, aquilo que você vive no dia a dia? Bom, primeiramente, um privilégio estar aqui. Agradeço de coração essa equipe maravilhosa. Agradeço por vocês terem visto algo de Deus na minha vida. E eu creio que todos nós temos algo para entregar, e eu agradeço a Deus porque essa plataforma está sendo usada por Deus para abençoar tantas pessoas, e eu ter a honra de estar aqui, para mim, pô, não tem preço. Para mim, acordar de madrugada, eu fico nervoso, eu fico tenso, porque o microfone ele tem responsabilidade, a vida ela carrega uma responsabilidade. Sim. Então você nasceu, entenda, você não é só teu, você não é só você, tem uma responsabilidade, você está conectado em algo, em alguém, em um corpo. Sim. E para mim, cara, ser pastor, se eu pudesse definir, para mim tá ficando cada vez mais fácil. Que eu tenho entendido algo, que você só deve ser pastor de quem quer participar do rebanho, de quem quer estar com você de verdade. Porque não adianta, quando eu chego para você, vou evangelizar você, aí eu evangelizo você e tal, e você... Pô, não quero, e eu fico lá. Só que eu tô negando que o Espírito ele é vivo, que existe uma semente em você. Então eu fico lá insistindo. Aí eu tô gastando um tempo com você, mas eu deixo você de lado. Uhum. É uma coisa que para mim hoje não faz mais sentido. Então eu coloquei no meu coração que eu não vou conseguir salvar o mundo, mas eu preciso tornar o mundo melhor para as pessoas que decidem ouvir o que eu tenho para falar, entendeu? Sim. Então as pessoas que eu pastoreio hoje, eu me dedico muito a elas. Então você tem um rebanho fechado. Não, primeiro que eu não tenho rebanho, eu sou pastor de pastores. A partir do momento que você se converteu, você já não é mais uma ovelha. Você é um trabalhador do campo. Uau. Ou você é campo que está sendo ceifado, ou você é trabalhador. Você tem que sair desse lugar de campo, de ovelha, e se tornar um responsável pela fé que você carrega. Entendeu? Então, essa é a minha visão de pastoreio hoje. Então, para mim, está sendo bem leve. Eu pastoreio... E pior que eu pastorei mais pessoas do que antes. Uhum. Só que hoje é mais efetivo a coisa. Ok, você quer? Então, é o que você falou. Um pastor que não carrega uma capa de herói. Que já começa assim, cara, você é zoado, bora. 2. Sou também. O que eu sou bom? Entendeu? Já lanço na mesa assim e falo, velho, também pensa essas coisas que você pensa, cara. Também fico brigando em casa, devia parar de jogar um pouco, devia ler mais a Bíblia, sei lá, eu tenho minhas coisas. Igual você, cara, não tem nem nada demais em mim.
A diferença é que quando eu tô chorando mesmo. Se eu tô rindo de verdade. Se eu não tô afim, eu não tô. Se eu tô, eu tô. Eu procuro ser sincero com o que eu tô vivendo. Sim. Então, se tá doendo, eu falo, cara, tá doendo. Uhum. Não fico tipo, ai, glória. Não sou assim, cara. Isso foi algo que você desenvolveu em algum momento da sua vida? Ou Foi. você sempre foi assim? Lendo a Bíblia. Ah. Não achei um herói ali, cara. Uau. Não tem um herói na Bíblia. Só tem homem de verdade. Aham. A Bíblia, ela tanto relata isso que todos os homens de Deus têm defeitos, cara. A Bíblia não escondeu os defeitos deles, cara. Verdade. Só Cristo que não pecou, que não teve... Que, cara, é pleno, ele é tudo. Só que no final ali ele ainda demonstra uma certa humanidade. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Entendeu? Então, e aí, sangrando, suando sangue de desespero antes da cruz. Aí eu falo pra você, algum ser humano é tão herói, tão... Aí hoje você vê aquela galera assim que gosta de honrar o apóstolo, que gosta disso, daquilo. E um dia eu preguei numa igreja de apóstolo, eu falei assim, eu olhei pra ele e falei, cara, deve ser muito ruim ser você. Você decidiu estar num lugar que ninguém chega perto. Que você tem que ser esse Sim. bam, bam, bam. Aham. Entendeu? Eu falo, cara, eu não conseguiria viver essa vida nem estando abaixo de você, nem estando aí. Que já não concordo com um homem que não fala o que tá Deve ter pensando. chocado meio mundo. Sim. Chocou, nunca mais preguei lá, cara. Foi botado na lista de bloqueados. Cara, da mas, igreja, mas é isso, assim, Chico. Você segurar essa pose, essa máscara, não é sustentável, cara. Não. Porque é isso, assim, literalmente. Então, uma hora ela cai. Uma hora ou ela você cai. tira ou ela cai. E o pior é que quando ela cai, não cai só a tua máscara, cai você e cai uma galera que tava acreditando naquele personagem, entende? Então, a religião, ela tem muito disso. Porque as pessoas, elas colocam uma pessoa, né, o pastor, o apóstolo, o bispo, numa cadeira de divindade e idealizam nessa pessoa uma divindade. E uma divindade é perfeita, né? Mas Uma ela- divindade... Então, mas aí ela já expõe também uma fragilidade da igreja. Não a igreja Corpo de Cristo, mas o local, né? Uhum. A denominação. Que ela não quer buscar Deus, mas ela quer que, busque lá para que a gente possa te ouvir. É. Entendeu? essa é a minha né? briga. É Moisés. Tipo, desça do monte lá e traga uma parada pra nós, ou vá você, porque nós estamos com medo. Uhum. Então, é o que muito se vê, assim. Eu falo que, é uma frase que eu gosto de usar, que a igreja tem o pastor que merece. Então, se você quer ser uma criança, você vai ter uma babá. Entendeu? Agora, se comece a ler a Bíblia, comece a falar assim, essa parada eu não concordo. Entendeu? E Sim. eu vivo muito livre, assim, ó. Que nem eu não sofro muito, por exemplo, em reuniões que eu não concordo. Eu falo, nossa, viajou. Não tem base bíblica, tá falando besteira. Eu fico quieto, mas retenho o que é bom. Aham. Retenho o que, entendeu? Agora, o mais interessante é o seguinte, você chegar no teu pastor e falar assim, cara, você viajou ali, não viajou? Viajei. Ou não. E aí a pessoa defende e você vê que tá errado. Aham. Entendeu? Mas não aquela coisa de... Agora eu vou lá na internet e falar assim, veja o que fulano falou. Claro. Isso dá um like, cara. Dá like pra caramba. Mas seguidor na internet, cara, é colmeia. Você acha que é mel, mas é ferroada. Entendeu? Vá por mim. Eu não me... Pode ver que eu sou um cara meio abandonado. Instagram pra mim é ver piada, pesca e trecho de pregador. Mas não sou muito aquele louco de querer engajar com conteúdo. Que eu prefiro ter pessoas que caminham comigo, que sentam na minha mesa, que eu sento na mesa delas, do que ter um monte de gente que não sabe quem eu sou. Sim. Total. Um cara chegou pra mim, posso contar essa história? Claro, por favor. O cara chegou pra mim e falou assim, Chico, pessoa lá de São Paulo, nunca vi pessoalmente. Queria que você fosse o meu pastor. Estou indo para uma escola de missão integral e eu gostaria que você fosse meu pastor, tal, porque eles pedem que você tenha um pastor. Eu falei, cara, não sou esse cara. Não sou esse cara. Aí eu tive que dar aquela desconversadinha assim, eu não sou um cara legal. E na verdade eu não sou mesmo. Quando eu tenho que ser babaca, eu sou mesmo.
E aí, aquele babaca, tipo, ô, velho, se esperta, cara. Jesus morreu por você, você tá vacilando desse jeito aí. Só que eu tô te pastoreando, não tô te dando dedada, né? Sim. Só que não tem como eu fazer isso sem olhar no olho. Então, um cara que eu não conheço, que tá à distância, e eu guardei pra mim, falei, cara, a primeira coisa que eu te falaria, se eu fosse teu pastor, é não vá fazer esse curso. Você vai ficar 2 anos fugindo da tua vida real, você tá fugindo, você não tá indo. Que um básico dele eu conhecia. Você tá fugindo da vida real de pagar boleto, de estudar uma faculdade, para estudar a Bíblia, achando que isso vai te resolver. Mas não é, cara. E aí eu falo para vocês, cabe na mão do Lula, que tem menos dedo, a quantidade de pessoas que eu conheci, que foram para uma escola integral de missão e voltaram, vou mudar o mundo, eu vou ser uma pessoa diferente. Os caras viraram tudo louco, cara. Voltaram viciados em alguma coisa, voltaram não querendo saber de igreja, perderam o sentido de comunhão. E aí eu falo pra vocês, e dezenas de casos, cara. Caraca. E aí eu falei, cara, não adianta, ser pastor é a gente saber o cheiro um do outro, cara. Sim. Entendeu? E eu falo, é tão interessante porque eu tenho um grupo que eu pastoreio na igreja, aqui na nossa igreja, que só eu e mais um a gente pescava. E aí eu falava pros outros, só vai, que a pesca não é só peixe. Pesca é bom, se der peixe, melhor. Aí vai mais um, vai um. Hoje todo mundo tem equipamento, todo mundo vai pescar. A gente tem em 8 homens. E a gente vai, cara, a gente ganha o pesqueiro inteiro, porque é só risada, e folia, e comunhão. Então a gente fica tirando do sarro lá um tempão, daqui a pouco vem alguém e puxa um assunto sério. E aí nós vamos pra cima. E aí a gente se reúne, parece a 5ª série reunida. Só que daí durante a semana meu telefone toca e lá, nós ficamos 1 hora conversando. Aquele cara da risada, aquele cara da piada. Ô, tô com uns rolês aí, me ajuda. Bora, fala. E aí você vê o que é pastoreio. Pastoreio é você conhecer o que eu gosto de rir, o que eu gosto de comer. E é no dia a dia, né? No dia a dia, cara, é a simplicidade da vida. A gente perdeu a gente foi... A gente acha que grandes coisas devem ser o alvo da nossa vida. Mas não. É todo dia. Todo dia. Às vezes a pessoa economiza 20 mil para ir para Israel passar uma semana. Mas deixou de viver 12 meses da melhor forma. E é por isso que eu acho que eu não fui para Israel ainda. É o sonho da minha vida, mas eu ainda prefiro viver 12 meses bem com meu filho, com a minha esposa. Entendeu? Então, em vez de, economiza para fazer tal coisa. Não. Prefiro pedir uma pizza, prefiro não abrir mão do que é hoje, do que é nosso, do que tem... Que isso está construindo história, memória afetiva, entendeu? Total. Uma viagem é top, é maravilhoso até... Mas, cara, é uma filosofia minha, não empurro isso para as pessoas. Não tem essa gana de... se eu tivesse, eu faria. Mas a minha gana é, vamos viver bem, o simples. Aí o simples, bem vivido, ele impacta mais do que eu chegar de Porsche da igreja e ninguém saber minha história. Total. De repente, não vê que dentro do porta-luva do Porsche lá tem uma bíblia de boleto para pagar. Prefiro viver uma vida simples que tá todo mundo vendo e faz uma leitura rápida já. Sim, entendeu? Perfeito. Ô Chico, e até que você comentou sobre a rede social, eu concordo muito contigo com isso, que a pessoa que ela necessita de aplausos, ela vai cair com a primeira vaia. Ela vai ficar muito vulnerável. Então você não pode depender de aprovação social, essas coisas, né? Eu queria puxar um assunto já agora, que você tem hoje uma limitação física. Sim. Eu queria, até pro Desde pessoal sempre. até pro pessoal que não te conhece, queria que você explicasse um pouco dessa limitação e aonde que foi a parte da sua vida que isso começou, porque pelo que eu entendi, você não sei se você nasceu com ela ou isso foi degradando ao longo da vida. É os dois. Tá. Pode explicar pra gente como é que foi Eu isso? nasci com uma doença... eu nasci numa família... Meu pai tinha muito dinheiro. Meu pai ele era administrador de um hospital. Eu tenho tios médicos que são... Tem um tio e um primo que são referências mundiais em cirurgia da mão. São pessoas muito importantes. Então eu cresci numa casa que não era qualquer médico que ia cuidar de mim. Então teve médico bom que abriu mão. Porque o cara afinou porque eu tinha família muito pesada nessa área, sabe? Então não tinha um diagnóstico, anos 80,
aí anos 90, aí fomos fechar um diagnóstico fazem, sei lá, 6 anos. Caraca. Que é eu tenho uma distrofia muscular, que é uma síndrome de Dejerine-Sotas, que é uma variação de um negócio lá chamado Charcot-Marie-Taux. É um negócio assim, ó, a gente fala, é Muito bonitinho complexo. falar, mas é... O que acontece em mim? Eu tenho uma fraqueza global no corpo. É como se entre o nervo e o músculo faltasse uma comunicação. Só que isso ficou mais acentuado no meu membro inferior direito, né, minha perna direita. É no corpo inteiro, mas piora na perna direita, então ela é mais fina, mais fraca. E aí a esquerda tem que compensar. Só que de uns anos pra cá, eu acho que muito pela pandemia também, eu percebi que eu caí muito assim, fisicamente falando, meu corpo, eu acho que pela questão de ficar em casa, de tudo, meu corpo mergulhou. E aí eu comecei, quando eu fiz uma cirurgia em 2002, 2001, o médico falou, um dia você vai começar a ter dores. E quando começar, não para mais. E eu, meu Então, Deus, antes você não sentia dor? não. Tipo, só tinha limitação física, Só limitação, mas mas eu jogava bola, fazia um monte de coisa. irado. Era goleiro, brincava pra caramba. Então, só que daí, a partir de uma idade, eu não consegui mais. Eu lembro que até na faculdade, eu jogava bola com a galera lá, era mais intenso. Só que daí, com o tempo, a coisa foi dando uma piorada e tal. E aí, sei lá, faz uns 3 anos que começaram dores. Só que as dores, elas vinham em crises a cada 6 meses, 3 meses. E agora eu tô naquela que a cada 2 semanas. Então, a cada 2 semanas eu tô no hospital tomando injeção para dor. No hospital eu já chego lá, nem pai, seu cadastro, seu telefone, não, você já sabe que é o mesmo. Sim. E só pra gente entender assim, ó, é dor de verdade. É tipo, qual a intensidade da dor? Como é que tu lida com a dor? Cara, dor, eu falo que tem 3 dores que você não consegue evitar. Dente, coluna e cabeça. A minha dor é na coluna. Só que ela é uma dor que ela vem muito forte e ela vai para as pernas. É uma dor que ela começa na coluna e vai até o joelho. E às vezes ela vem até às vezes ela sobe e vai no ombro até a cotovelo. Depende do dia. Então agora que tá frio, ontem eu sofri muito de dor, mas ontem eu tive muita dor. Eu cogitei ir pro hospital, mas daí eu não preciso aguentar. Daí eu consegui com massagem e bolsa quente. Sem remédio, só o remédio normal que eu tomo, mas sem mais algum remédio, só na bolsa quente, na massagem. Aí eu fico tentando descobrir o que eu vou fazer, porque pra mim ainda é uma coisa nova essa questão da dor, só que ela é muito intensa. E ela revelou algumas coisas no Chico, que eu não sabia, que eu não conhecia. Que a dor, ela não é só quando ela é uma coisa que acontece, por exemplo, você rompeu o ligamento, uma dor desgraçada. Mas você vai lá, faz uma cirurgia e você vai ter lá 6 meses de dor. Sim, tem um fim, né? Tem um fim. Só que eu tô há 2 anos e pouco com dor. Aí eu cada vez mais me identificava com o Dr. House, sabe? Que era um cara azedo, amargo. Só que ele só tava com dor. Ele sem dor era de boa. Mas com dor ele era um cara azedo. E eu me vi nesse cara. Porque daí eu descobri que eu me tornei uma pessoa azeda. Sabe aquela pessoa poucas ideias assim? Só que no meio do começo do processo de dor, eu tive um burnout, que eu estava fazendo um monte de coisa de uma vez só. E fui conversar com um psiquiatra. Ele falou, você precisa fazer acompanhamento psicológico. Eu falei, não sou louco, não vou não. Não vou tomar remédio para emoção e não vou fazer. Mas eu cheguei na igreja, cara. Uma psicóloga veio falar comigo. Sem conhecer minha vida e falou, quero atender você. Na hora, me veio a palavra do médico lá. E eu entendi que eu precisava, que era Deus cuidando de mim. Daí eu descobri, e aí eu não abro mão de ser uma psicóloga cristã, que metade da
da consulta é eu falando do que eu vou pregar na minha próxima vez que eu vou pregar, entendeu? E aí a outra metade é eu falando sobre o que está acontecendo. E aí eu descobri, cara, umas coisas muito legais. Descobri por que eu elevava a voz numa discussão e hoje eu aprendi a odiar grito, odeio grito. Mas antes era uma ferramenta minha de, ei, Pia, cala a boca. Falar com o filho, sabe? Aham. Agora não. Só grita quem não tem autoridade. E aí você vai aprendendo. E aí eu aprendi nesse processo da dor que eu me tornei azedo e eu comecei a separar o que era o Chico com dor e eu sem dor. E tentando administrar isso para não mudar mais a minha pessoa, entendeu? Sim. Que eu cheguei no limite de mandar um cara que eu lidero tomar naquele lugar. Tipo, no grupo do WhatsApp, para todo mundo ver, entendeu? Mas aí que tá, se você montar uma comunidade saudável, vai acontecer igual o filho que protegeu Noé, entendeu? Um expôs a nudez, o outro foi lá e protegeu o pai. Uhum. E eu fui protegido por todos os homens que eu pastorei. Caraca. Porque aquele que eu mandei tomar naquele lugar, Aham. foi o cara que me mandou uma mensagem. Ele mais todos, né, na verdade, do privado. Ô, você não é assim? O que tá acontecendo? Tá precisando de ajuda? Aí um me mandou assim, ô, velho, quer mandar alguém? Manda eu, que a gente se conhece há mais tempo. Caraca. Que irado. Entendeu? Da hora. E aí eu Aham. falo, um desses caras joga na minha cara, é isso? Joga porque é quinta série. Brincando. Brincando. Sim, lógico. Sim. Entendeu? Só que aquele cara se tornou um grande amigo que eu não quero me separar nunca. Porque ele conheceu meu dia mal. O que ele fez no meu dia mal? Ele me expôs. Ele poderia ir na internet falar que um pastor mandou ele para aquele lugar. Ah, mas não, ele te cobriu. Me cobriu, me protegeu, entendeu? Só que é um cara com família, é um cara, um bom marido, um bom pai. Você vê que a conta fecha dessa hombridade, entendeu? Não é só é o meu brother, não. É uma vida que está te cobrindo, é uma vida que, de verdade, bem vivida. Então eu olho para os caras que eu pastorei hoje, falo, pô, todos maridos de uma só mulher, Aham. todas as mulheres, quando estão juntas, se divertem, os homens também. Tem um apostolado por trás, tem muita coisa acontecendo. Então, a dor, cara, ela muda a gente. Você só tem que entender quando é a dor falando e quando é você. Por isso que eu me pego na Bíblia. Entendeu? Só prego o que está na Bíblia. Porque se eu pregar o que está no meu coração, eu sou preso, velho. Uhum. Que eu vou falar muita besteira. Que eu ainda tenho que calar muita coisa no meu coração. Porque quando você é fraco fisicamente, você tem uma voz muito forte. Você tem uma palavra pesada. Porque essa é a minha arma. Você aguenta me dar um soco? Eu não aguento. Uhum. Mas eu aguento te ferir. Em 1 minuto eu consigo te desestabilizar com a minha palavra. Entendeu? Sim. Então, isso, para calar isso, é muito difícil para mim, às vezes. Às vezes eu tenho vontade de soltar o que eu penso na internet, em relação à política, em relação à religião, em relação a um monte de coisa. Mas não, aí eu fico agradecendo a Deus, assim. Obrigado, porque a dor não está falando. É tenso. Sim. Cara, que forte. Como é que tem sido esse processo para você com, por exemplo... Porque você, naturalmente, com essa limitação física, você não consegue fazer todas as coisas sozinhos, né? Você deixa de fazer várias coisas que você, às vezes, gostaria de fazer por conta dessa limitação, né? Eu queria entender onde que entra a Neia também. Vocês conheceram há muito tempo, desde a adolescência? Onde é que vocês conheceram e qual que é a importância dela que você vê na sua vida, assim? Eu imagino que toda, né? Mas eu queria entender como é que tem sido o dia a dia de vocês, assim. Porque sempre que eu escuto falar de você e da Neia, cara... Das mesmas palavras que colocam sobre você, falam sobre a Neia. Acho que é uma mulher ímpar, exemplar, um modelo de fato de mulher aqui na Terra. E eu queria escutar de você. Cara, eu vejo tanta gente se preocupando com casamento e no meio de tanta parada chata na minha vida, assim, em relação à saúde e tantas lutas que eu enfrento, Deus... Acho que pensou assim, mas eu vou caprichar nisso para que você entenda que eu tô com você. Uau. E que vai dar tudo certo. A minha esposa eu conheci num contexto, cara. Essa história é muito legal. Porque eu tava muito louco no mundo, cara. Eu tava muito louco. Tava fumando maconha, tava bebendo pra caramba, tava muito louco. Só que tinha alguns momentos que eu tava na igreja... E aquilo
Sabe quando você sabe que Deus tá te chamando e você finge que não ouve? Sim. E aí, de repente, eu tava na praia, 2008 para 2009, encurtando a história. Eu tava tomando uma Smirnoff Ice na mão, tipo, bem baitolão, assim. Né, homem que homem teria bebendo uma parada mais... E aí, eu olhei pra minha família, olhei pra aquela galera na praia, todo mundo de branco, virada de ano. Cara, eu olhei pra mim, velho, e eu comecei a chorar profundamente. Profundamente, profundamente. Uma dor de arrependimento de pecado. Ninguém me falou nada. Tava na igreja há muitos anos, cara, mas ninguém me falou nada. Simplesmente eu caí em si, entendeu? Uhum. Eu peguei aquela garrafa e falei, hoje a minha vida muda, cara. Joguei no lixo e abracei todo mundo que tava ali chorando. Ninguém entendia por que você tá chorando e só eu entendia. Uau. Mas daí no dia seguinte, eu tava com os meus amigos e com a minha família, né? No dia seguinte a gente saiu. Daí a gente parou num barzinho na praia, assim. Que nós vamos beber? O Chico gosta da caipirinha de morango porque ele gosta de comer os morangos. Eu falei, não, eu vou tomar uma coca. Ah, mas por quê? Não, cara, pra mim deu. Eu sei que eu voltei, tipo assim, cara, eu quero ser parecido com Jesus. Tu acredita que ali foi teu encontro com Deus? Totalmente. Ali foi porque eu me senti... Não foi que o meu pecado me acusou, mas me constrangeu porque eu não estava sofrendo. Eu estava sendo amado. E o amor, eu me senti amado, me constrangeu profundamente, cara. Caraca. Tipo aquela mulher pega adultério, tá ligado? Aham. Uhum. Aí eu recomendo, ó, procura no YouTube aí, tem uma pregação minha chamada O Amor Chegou, Pode Ir, que eu prego sobre esse texto. E ali eu me senti profundamente amado por Deus, cara, e aquilo me quebrou, me constrangeu, cara. E aí, passa um mês, eu fui num retiro, em 2009. Era um retiro interdenominacional. Eram várias igrejas que iam nesse retiro. Cheguei lá e eu tava naquela pira, cara. Nossa, cara, eu preciso, cara. Eu preciso ser diferente, cara. Aí eu vi uma mulher, cara, uma menina ali, loirinha, tal, bonita, daí eu fiquei olhando pra ela, só que uma coisa me chamou atenção, cara, não foi a beleza, não foi nada, mas ela tava com a mão pra cima, adorando a Deus, tipo assim, ó. E eu fiquei olhando pra ela, tipo, o culto rolando e eu assim, ó. Uhum. E na minha cabeça tava assim, cara, será que um dia eu vou adorar a Deus dessa forma? Pô, eu queria chegar nessa pegada e tal. E me chamou a atenção o jeito que ela era muito íntegra no louvor dela, assim. Era uma coisa que, Legal. cara, o mundo pegando fogo, eu tô aqui, ó. Entendeu? Uhum. Tô em paz, ela tava sozinha no meio de uma multidão, ela e Deus no meio de uma multidão. A definição é ela e Deus no meio da multidão. E aí eu conheci ela depois, naquela noite mesmo eu conheci ela. A gente se apresentou, tava no meio de uma galera, e eu tinha uma característica minha que era assim, ó. Onde eu estivesse, era bagunça. Então eu estava... Sempre alguém pegava o violão, sentava do lado e eu inventava uma música na hora. Vamos fazer uma música... Vamos cantar, sei lá... Tunico e Tinoco versão gospel. Eu criava na hora a música assim, ó. Que maravilhoso, cara. Tipo uma música chamada Sound of São Francisco, que ela falava várias cidades assim. Daí, if you going to San Sim. Francisco. Aí eu falava assim, em vez de nome de cidade, eu falava Bola de Neve, Quadrangular, Igreja Batista. Imagina a Depois, resenha que era isso. Igreja de Cristo, se você for na Igreja de Cristo. E meu amigo no violão, e a galera se matava de rir, entendeu? Imagina. Aí às vezes tinha batalha de rap, Que da hora. e era divertido, e ela tava nesse rolê ali, tava Aham. junto. E uma hora ela deu risada, cara, de alguma coisa que eu falei, todo mundo deu risada e ela começou a rir. Aham. E aí eu parei e fiquei sério. Sei lá, acho que eu me apaixonei por ela ali. Aham. Eu pedi um abraço, falei, posso te dar um abraço? Ela, pode, eu abracei ela e tal. E aí, passou um tempo, eu chamei ela pra sair, pra comer um japonês e assistir um cinema, apelando, né? Tipo, jogando o que eu podia demais. Só que num contexto, cara, que era ônibus. Vamos de busão e bora. Uhum. Ela, uma vida bem diferente da minha, totalmente independente, tipo o Eduardo e Mônica, assim, da música do Legião Urbana. Uhum. Totalmente num contexto diferente, ela mais
encarando a vida já há muito tempo e eu, filhinho de papai, em casa, assim, sabe? E aí a gente se conheceu um dia no cinema, eu peguei na mão dela. Aí ela já virou no louco. Falou, sai fora, tira essa mão de mim. Ela falou assim, eu perco a tua amizade, mas eu não perco o que habita em mim. Caraca. Não tente nada comigo. Uau. Caraca. Só que ela foi pra igreja, né, cara? Na igreja dela. E falou com o pastor dela. Falou, ó, conheci um cara tal, mas nada a ver. E o pastor falou assim, continue conhecendo. É um amigo. Uhum. E ela obedeceu, continuou conhecendo. Até que um dia ela chegou no grupo e falou assim, ó, Chico se declarou pra mim. E eu queria que ou Deus tire do coração dele ou coloque no meu. Uau. Mas eu não queria perder a amizade dele. Aí um dia ela fala que ela tava com ela, a gente tava numa galera assim, ela me viu andando na frente dela e me viu tropeçando assim. Uhum. E aí veio uma pergunta no coração dela, você vai encarar isso? Essa dificuldade pro resto da vida? Ela falou que encararia. Aí eu lembro que foi numa quarta-feira ela me liga, eu namoro com você. Só que eu entendi que quando ela disse sim, era pra casar comigo, não pra namorar. Uhum. Ela não tava querendo ver se dava certo. Aí o que aconteceu? Que naquele final de semana a gente se encontrou, eu conversei com os pastores dela, fomos conversar com os meus pais, todo mundo aprovou, aí eu dei o primeiro beijo nela. Foi nesse contexto. Isso pós tua conversão daquele dia da praia e tudo mais. 4 meses depois. Tá. Uau. E aí, aconteceu muita coisa, cara. Que daí, eu lembro que uma amiga falou assim, Chico, entenda uma coisa, a Neia não é de namorar. Ela logo quer casar. Uhum. E eu, nossa, e a gente tinha um plano. Quando o meu salário e o teu somar R$2.000, a gente casa. Uau. E aí, R$2.000, cara, meu Deus do céu. E aí, quando deu R$2.000, 11 meses depois a gente tava casando. Que da hora. Mas, cara, nosso casamento foi uma glória, velho. Eu entrei derramado. Já foi muito diferente, assim, porque a hora que eu entrei, eu fui o primeiro a entrar, né? Eu e minha mãe, naturalmente. Uhum. Aí eu peguei o microfone. E comecei, os padrinhos começaram a entrar, eu comecei, ó, esse aqui é meu padrinho por conta disso, 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 disso. Essa aqui é minha madrinha por conta disso, disso, disso. Comecei a revelar para a igreja, para todo mundo que estava no casamento, o porquê que aquelas pessoas estavam sendo honradas como padrinho. Qual o momento da vida. Aí tinha padrinho que, a hora que entrava, eu já chorava e falava, não, isso aí eu não consigo. Imagina, Uau. cara. Só quem conhece sabe. E, cara, você viveu milagres do casamento? Porque, assim, ó, é muito louco e eu conto essa experiência pra todo mundo, assim. Quando você toma a decisão de casar... Mas tem mais uma coisa, posso cortar você Claro. rapidinho? Pouco tempo depois que nós casamos, não, 2 anos depois, eu fui pregar numa igreja. A Neia foi assistir. Uhum. Cara, ela escutou eu contar essa história da praia, que eu me converti. Sim. Aí ela chegou pra mim depois e falou, você não sabe o que aconteceu naquela madrugada que você se converteu. Na virada do ano, eu passei na casa dos meus pastores, ela contou. Uhum. De 2008 para 2009. Eu já estava na igreja há alguns anos. E eu fiz uma oração. O pastor falou assim, ó, agora faça um pedido a Deus. E eu falei, Deus, tira meu marido do mundo. Caraca. Se apresenta para ele e depois me apresente ele. Que isso. Ela já tava orando sobre você? Sem me conhecer. Caraca. Só que ela não orou assim, separe aquele bonito do louvor. Ela falou assim, tire meu marido do mundo. Caraca. Se apresente para ele e depois apresente para mim. Violento. Não, Agora, aí desculpa, inteiro, eu só mano. precisava fechar esse... Violento. Poderoso, cara. Violento. Eu quero ouvir a Neia também. É... Eu quero ouvir Não, a Neia também. A gente Cara, com certeza vai chamar ela, tá? A gente com A certeza Neia vai é chamar. sinistra. Sim, sim, né? Assim, a ó, gente tem... não há mulher que nem a minha esposa nesse mundo, velho. É braba. E nesse contexto, então, assim, ó, voltando, eu tenho algumas perguntas, assim, pra te fazer, pra história fazer sentido na minha cabeça em alguns pontos. Mas voltando pra questão do casamento, assim, eu gosto muito de falar pras pessoas, porque depois que você passa, você vive, você tem autoridade pra falar sobre isso, né? E quando você toma a decisão de casar, mesmo que você esteja quebrado de grana, não esteja no melhor momento financeiro,
as condições humanas, elas estão apontando para tipo, pô, não faz tanto sentido, mas você vai tomar decisão e casa. E aí, nesse processo, vários milagres acontecem. Literalmente, de tipo, parece que o mundo espiritual inteiro, ele tá ali te ajudando nesse processo, para você vencer isso. Eu vivi isso na pele. Tu viveu milagres no casamento? Tipo, você lembra de coisas que aconteceram? Totalmente. Assim, ó. Eu descobri algo que assim que a gente começou a namorar, nós fomos congregar na mesma igreja. Então a gente ficou na comunhão cristã ali por... Eu fiquei mais ou menos 10 anos. Ela ficou uns 15, 18 anos. E a gente aprendeu algo ali que é... Você quer ver milagre, marque a data. Entendeu? Marque a data do casamento. Yeah. E aí nós marcamos. E aí a gente não tinha dinheiro pra nada. O orçamento pra festa de casamento com aliança é 3 mil reais. Eu te falo, o que você vai fazer com 3 mil reais? Aí chega uma pessoa e fala assim, ó, eu dou a bebida. A outra fala, eu dou o DJ. Eu arrumo o lugar. Eu não sei o quê. Eu faço a decoração. Entendeu? E aí eu casei, não teve um rango, teve só um salgadinho lá e uma fonte de chocolate. Minha irmã ganhou um aumento, cara. E ela torrou o aumento dela pra me dar o presente. Tá ligado? Que doido, né? E aí, tipo... Aí ganhamos fogão, ganhamos os móveis, ganhamos isso, aquilo, blá. Aconteceu muita coisa. Muita coisa, assim... Que a hora que a minha esposa entrou, né? No casamento, ela tava perfeita e eu já derramei. Ela começou a chorar também. Aí o pastor começou a pregar. A gente tava num lugar lindo, cara. Quando o pastor começou a falar, o sol desceu e deixou o ambiente todo vermelho, assim, ó. Uau. Aquele anoitecer. Cara, ficou uma loucura que todo mundo começou a chorar. Uau. Uma coisa poderosa. É sobre isso, né? assim. Eu lembro que quando eu tomei a decisão de casar com a Carol, e ali, assim, ó, faltando 15 dias pro casamento acontecer, a gente começou a fechar contratos de um jeito muito fácil. Sabe assim, ó, você chuta pra lateral, você faz gol? Era isso, cara, assim, ó. Sentava numa mesa, pô, tal, fechava o negócio. E aí a gente começou a fazer muitos negócios ali. E eu lembro que quando chegou no dia do casamento, assim, ó, a gente pagou todo mundo. Pagamos o buffet, o salão, o saxofonista, que a gente não tinha DJ, escolhemos um saxofone. Cara, assim, ó, no final de tudo que a gente terminou o último Pix, tinha R$0 na conta. R$0 na conta. Tipo, o dinheiro foi exatamente né? para aquela ocasião ali, ó. Pum, acabou ali. É que, ó, Deus ele criou o homem, por isso que ler a Bíblia é fundamental. Então, leia o Novo Testamento, vírgula. Você só vai entender o teu propósito se você voltar para Gênesis. Perfeito. Deus criou o homem e falou assim, ó, multiplique-se sobre a terra. E a estrutura que Deus criou foi a família. Sim. A estrutura da igreja é ser uma família. Deus deixou uma família na terra, não deixou um monte de igreja. O fundamento das igrejas tem que ser família. Então, quando você vai com teu coração puro, assim, eu quero constituir uma família, você arou a terra, deixou ela úmida, encheu de minhoca, encheu de um monte de nutriente, para que Deus abençoe você. Isso eu percebo assim, ó, que depois eu e a Néia, a gente se tornou pastor de jovens. E o jovem, ele fica com você até ele casar. Então a gente casou, a gente estava fazendo a conta, acho que foi 30 e poucas pessoas que nós casamos, até hoje. E vários eu fiz a cerimônia. E o conselho era o seguinte, só marque a data, velho. Só marque. E teve casos assim, absurdos, cara. Uma casa que tinha que vender e a pessoa falou assim, eu quando vender a casa eu vou casar. Que daí eu vou ter dinheiro. E aí um pastor no meio do nada, assim, numa aula, falou, aí tem fulano chamado João, e o cara se chamava João também. Que ele tem uma casa e ele só falou que ia casar se vendesse a casa, e Deus manda dizer pra ele, só marque a data. Aí ele marcou a data do casamento, sem vender a casa. O que aconteceu? Vendeu. Só que daí o cara no dia do cartório, de assinar lá e ele pagar, o cara que vendeu, né, o João falou assim pro cara, cara, preciso te contar uma parada.
Aham. Da hora que ele contou, ele falou assim, Deus mandou eu comprar essa casa. Eu precisava. E ele pagou até o que estava preso de documento, assim, tipo, de complicação. Que da hora, né? E não é uma coisa tipo, específica da história de vocês, por exemplo, que Deus ajudou a casar ou as coisas aconteceram para que o casamento acontecesse. Cara, a gente vê inúmeras histórias. Inúmeras Muitas, histórias. Dezenas, centenas. Uhum. E, Chico, eu queria entender o que você vê, assim, no casamento de vocês para dar tão certo. O que você enxerga, assim, de características, de comportamento de vocês, de entrega de vocês, da parte de vocês, para esse ser um casamento tão bonito, que dá certo, assim, que funciona. Assim, ó. A gente tomou algumas decisões. Que a primeira foi nunca passar uma noite brigado. Uhum. Então, nós nunca passamos uma noite brigado. Já fomos dormir muito tarde. Até que alguém cedeu. Mas nunca dormimos brigado. Legal. Segundo, o que eu posso falar? Nunca ninguém ouviu eu falar mal da minha esposa. Na vida. Perfeito. Não há pessoa na terra, nem minha mãe, ninguém, nem meu melhor amigo, ninguém ouviu eu falar mal da minha esposa. Eu nunca falei mal da minha esposa. Porque eu entendi com o profeta Samuel, que a Bíblia fala assim, e todas as palavras de Samuel, nenhuma caiu por terra. Tudo que Samuel falou aconteceu. Eu entendi o poder da palavra ali. Nossa, muito bom. Então eu tenho 3 regras na vida. Não fale mal da tua igreja, da tua esposa e do teu trabalho. Perfeito. E aí você vai ter uma vida mais tranquila e pacífica. Que tudo que você fala, você cria. Aham. Entendeu? Se eu falo mal da minha esposa, eu estou matando ela. Eu não falo. E outra coisa que nós estamos em casa, nós não competimos. Se eu falar pra minha esposa assim, ó, pô, tô a fim de viajar pra pescar. Ela vai falar assim, quando? Só pra eu botar na agenda. Ela não tem essa pira de, agora eu vou fazer uma viagem com o mesmo valor. Eu vou comprar uma joia. Não, cara, se ela quiser ir viajar, ela vai viajar. É o rolê dela. A gente não se força a nada, não tem inveja. Legal. Tipo, se eu tô de noite lá jogando, ela nem entra, só entra pra me levar uma coisa pra comer, pra beber, sei lá, ela tá de boa. E aí meus amigos não vivem isso, eu falo, cara, o problema não é você jogar, o problema é o teu olho brilhar mais quando você joga do que quando você olha pra tua esposa. A competição tá nisso. A tua esposa vê você mais feliz e dando risada no jogo do que com ela. E lá em casa a zoeira come solta, cara. Caraca. Lá em casa a gente dá risada o tempo todo, a gente sempre tá... Tem hora que a gente ri e fala, cara, o que eles vão fazer aqui? Ferrou. E a gente dá risada e fala, vamos orar, mas nossa. Tipo, e a gente tem esse brilho de não se desesperar, entendeu? Então minha esposa, pra quem não me conhece, aí a gente teve um filho. E o nosso filho, ele nasceu com uma necessidade especial. Então eu gosto de falar que eu tenho um problema, minha esposa tem 2. E aí... ela em nenhum momento me emparedou. Olha a vida. Em momento nenhum. Ela é forte, ela é maravilhosa, ela me enche o saco se eu amarrar meu cadarço. Não se abaixe que tua coluna vai estourar, deixa que eu amarro. Ela é bem protetora, ela é bem... E eu fico falando pra ela assim, pelo amor de Deus, você é a mulher que eu conheço que eu gostaria que multiplicasse, se tivesse mais pessoas como você na Terra... teriam tantos casamentos bons, você tem que falar, e ela não é de... Ela só fala, geralmente, se eu tô junto, no nosso programa de rádio. Eu queria que ela falasse o que tá no coração dela, assim, entendeu? Porque ela é muito virtuosa, tá louco. Que forte, cara. Quando vocês engravidaram, você sabia que teu filho poderia vir com essa condição? Sim. Você já tinha certeza ou Não, era uma possibilidade? Possibilidade. Possibilidade. É. E agora vamos começar as perguntas difíceis, então. Porque Aham. acho que até agora não tem pergunta Tá difícil. bem assim. leve. Tá bem leve, né? Cara, como é que foi pra tu, assim, ó? Nasceu, tu descobriu que ele teria essa condição. Como é que foi tua reação contigo mesmo, com Deus? Você, tipo, se culpou por ter feito isso? De, tipo... Muito. Eu quero o Chico humano agora. Tá. O lado humano, assim, ó. Cara, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito mal, me senti profundamente culpado. Passa um tempo, meu pai morre. Aí eu entrei no pior do pior das emoções da minha vida.
E eu lembro que eu olhava, eu trabalho ainda no 9º andar de um shopping em Curitiba, e eu chegava na janela e pensava em acabar com a minha dor. Caraca. Mas eu tinha uma voz que falava assim, lembre-se de quem você é. E é uma frase que eu uso para as pessoas. Não é uma coisa à toa, um jargão. Lembre-se de quem você é. E aí eu lidava com essa dor. Eu lembro que um dia, 2011, acho. Não, 2014. Eu fui pregar eu ia pregar numa igreja à noite, era de tarde, eu estava em casa. E eu acordei de um cochilo e falei para Enéas, e eu falei que não estava a fim de pregar. Que eu ia ver se o Cal poderia ir no meu lugar, tal. Uma igreja bem bacana assim. E aí ela falou assim, ó, senta aí. Você tá com depressão. Eu falei, poxa, depressão, eu sou o cara que faz stand-up, eu sou... Ela falou, você não consegue sair do sofá, você levanta de madrugada para chorar, você não tá bem. E eu, a partir do momento que eu enterrei meu pai, que eu tinha essa questão de culpa em relação ao meu filho, eu não soube lidar com isso. Então para mim foi bem difícil, cara. E eu fui numa psicóloga cristã, e lá eu lembro que eu fui numa consulta, ficava, sei lá, uns 12, 14 quarteirões da minha casa, era longe. Eu estava na consulta e eu lidei simplesmente com a morte do meu pai nessa consulta, só isso. Eu lembro que eu saí da consulta e eu falei, eu vou para casa andando. É o tempo que eu dou para mim mesmo, para me resolver, porque a Neia precisa do marido e o Ben precisa de um pai. É o tempo que eu tenho para... E aí eu entendi um Deus de processos. Porque eu andei uns 2 quarteirões, tinha um caldo de cana. E eu pensei, ai, que vontade de tomar um caldo de cana. Sentei e falei pro cara assim, se ele aceitava cartão. Ele falou que não. Eu, putz, então valeu, tio. Fica pra próximo dele. Não. Você vai tomar um caldo de cana. Outro dia você me paga. E eu voltei ali, levei tantas pessoas, já parei Uber pra tomar caldo de cana ali comigo. Que aquilo marcou meu coração. Eu senti Deus cuidando de mim no processo. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu tenho a imagem de eu olhando no portão e abrindo o portão do prédio assim, com uma voz dizendo pra mim, agora eu preciso entender que eu preciso mudar. E aí foi o que aconteceu. Aí eu comecei a enfrentar as coisas de uma outra forma. Já pensei lá atrás, nessa época, eu pensei em desistir da vida. Então é um assunto que eu gosto de falar, porque chegou num ponto assim que a minha esposa olhou pra mim e falou, o que falta acontecer com a gente? Tipo, o apartamento inundou, no meio daquela aguaceira do apartamento, meu filho vomita, meu filho ficou internado várias vezes, durante um ano, de ficar uma semana, e aí eu ficava sozinho em casa e a Neia com o Ben no hospital, e eu tendo que lidar com isso. E mais um monte de problemas financeiros, um monte de coisa acontecendo. Cara, foi uma barra. Eu e a Enéas passou por 7 anos muito difíceis. Caraca. 7 anos muito difíceis. Mas eu nunca vi minha esposa reclamar. E ela falava assim pra mim, quando a gente casou. Eu não quero que você troque uma lâmpada. Eu não quero que você conserte um chuveiro, que você troque uma tomada. Eu só quero uma coisa de você. Nunca desista do que Deus tem pra nós. Nossa. Foi o pedido dela. Se precisar trocar uma lâmpada, ela pega a escada e troca. O máximo que eu vou fazer é segurar a escada, senão eu me embolo. E ela pediu, só não desista do que Deus tem para nós. Do que Deus tem, que é o plano máximo de família, de vida. E foi a forma que eu... E aí o mais interessante é que no meio desse processo eu procurei ajuda com muita gente. Ninguém conseguiu me ajudar. Porque é como se eu ficasse invisível para as pessoas. Porque era eu e Deus que a gente tinha que se resolver. Era só eu e Deus. E aí foi um processo de muitos anos, cara, que foi concluído na pandemia. Quando eu me vi sozinho no escritório e li alguns livros que me bugaram a cabeça, cara. E aí
eu vi que muita coisa eu precisava entender sobre mim mesmo, cara. E de todo esse processo assim que eu passei na minha vida, eu posso dizer que Deus me deu um talento, cara, um dom de reunir pessoas boas. Aí você falou ali atrás que muita coisa você não consegue fazer sozinho. Por exemplo, para sentar aqui no estúdio, precisei de ajuda para passar pelos fios aqui e tal. Só que na verdade essa é a definição de igreja. Porque se o objetivo é estar sentado aqui, quem tem condição te traz. Quem não tem é trazido. O importante é que todo mundo possa sentar na mesma mesa. Essa é a definição de igreja. Então, para mim entender o que é igreja é muito fácil. Que para pregar eu preciso que alguém me ajude a subir no púlpito. Sim. Só que se alguém me ajudar, alguém que tem força, eu também vou ter. Que eu vou estar cumprindo o meu propósito, simplesmente aceitando que hoje a tua porção de serviço é só ser um braço forte para mim. Caraca. E porque você foi forte, a palavra está sendo pregada. Ah, Então não tem a ver com a palavra, tem a ver com tudo. Com quem arrumou as cadeiras, com quem fez o cafezinho, com quem sim. arrumou a luz, o som. Tem a ver com tudo. E eu falo que para mim é muito fácil entender o que é igreja, é muito fácil entender o que é ser fraco. Então para mim é fácil falar sobre isso, porque a minha vida é isso. Entendeu? Então, basicamente, nos processos da vida assim, eu entendi que falar sobre sofrimento, a minha voz tem um peso falando sobre isso, porque é uma coisa que para mim é uma realidade. Uhum. Só que eu não vivo debaixo da mão do sofrimento. Tem essa questão. Eu encaro dor, encaro limitações, um monte de coisa, só que no meu rolê, entendeu? Como é que foi pra tu assim, ó? Você disse que você, jogou bola, você correu, você brincou e tal. O Ben, ele não teve tanto tempo pra poder viver a mesma coisa que você viveu. Uhum. Como é que foi pra você explicar pra ele a condição dele, de botar na cabeça dele e dele entender assim enquanto criança e ser uma criança super alegre, super inteligente, e ele entender que ele tem outras habilidades e outras características? Mas como é que é pra ele, por exemplo, estar no colégio, ver todo mundo brincando, querer brincar? Como é que você lidou com isso? Esse é um assunto, essa é uma pergunta bem difícil. Porque isso é uma coisa que me martela ainda. Então falar sobre isso para mim é um assunto bem delicado, me marca, me machuca falar disso. Porque esses dias eu tive uma conversa muito séria com ele. E eu tive que ser duro com ele e me cortou o coração precisar ser duro com ele. E eu falei para ele o que era a vida e quem era Deus. E eu falei, cara, eu e você não conseguimos correr. Eu espero que você... Eu falei assim, só tenha paciência por mais 70 anos. Seja forte por 70 anos, é o que eu te peço. E aí logo nós dois vamos estar correndo. Caraca. Falei, é real. Eu não trato meu filho como um bebezinho. Nunca foi. Ele é muito maduro. Ele é muito infantil pela idade, que é o que é maravilhoso. A gente conseguiu preservar a pureza dele, a inocência. Mas ele é muito maduro na vida. Uhum. Então um dia uma criança falou assim, que doença você tem? E ele falou, não, nenhuma, eu tenho uma condição. Uhum. Entendeu? Ele com a dor dele, ele vai e faz as coisas dele. Ele gosta de jogar, então ele tem Nintendo Switch, tem PlayStation 5, tem todos os videogames lá, ele tem. Uhum. Entendeu? E faz o que ele quer. E as pessoas me julgam, você deixa teu filho jogar demais. Só que teu filho corre e joga bola, o meu não. Esse é o esporte dele, essa é a brincadeira dele. Sim. E aí ontem eu tive que ser durinho com ele, né? Um amigo dele falando de futebol, que gosta de futebol, meu filho não gosta, porque não tem acessibilidade. Eu falei, cara, entenda uma coisa, você gosta de música e não é cantor. Aprenda a gostar daquilo que você não consegue, aprenda a apreciar a beleza do que tá ali, que você talvez não consiga. E tá tudo certo, filho. Mas eu não ensino ele a ser fraco, tipo, mas veja bem, Deus te deu inteligência. Deus deu inteligência para todo mundo. Uhum. Não, para de ser hipócrita. Me dói ver um filho, uma mãe chegar pro filho e falar assim, ó, se comporta, senão eu vou chamar o guarda.
Ó o policial ali olhando. Se comporta porque você tem que se comportar, cara. Você é homem. E o policial é nosso brother. Tá fazendo a segurança aqui. Não tenha medo de alguém que tá te protegendo. Tipo, ele cria umas narrativas na cabeça da criança ridícula. E eu falo a real pro meu filho. E aí eu falo assim pra ele, filho, entenda uma coisa. Vai vir um casal aqui em casa. O casal tá passando perrengue. Preciso que você fique quietinho no teu quarto. Só chame se for necessário, ok? Ok. Olha que acaba o jantar. A família vai embora, eu vou lá conversar com ele. Você entende que o teu comportamento hoje permitiu que uma família fosse abençoada? Que só o fato de você ficar quietinho aqui, cara, você contribuiu para muita coisa acontecer? Eu coloco ele no rolê da família, entendeu? Ele tá com que idade? 10. E ele é gente boa. Bagunceiro, quinta série, piadista. Tipo, zoeiro, inventa piada. Tipo, tem um jeitão dele, personalidade forte, mas obediente, cara. Sensível. Um homem assim que vai abençoar muito esse mundo, cara. Porque ele é um menino muito bom, cara. E aí, Chico, vamos lá. E aí, assim, ó, você pastor, vivendo a integralidade de Cristo, com essa condição, acredito que você já ora por isso há muito tempo. Você já provavelmente já deve ter cansado de orar por uma cura, por alguma coisa nesse sentido, ou perguntado para Deus por que você. E aí teu filho veio com uma condição parecida e acredito que isso deve ter piorado a situação. Como é que foi a tua relação com Deus durante todo esse processo, assim, de piora, de dor profunda, de você orar por cura e pessoas serem curadas através da tua oração? Como é que é pra tu esse lugar? Cara, não consigo me virar contra Deus. Mas você chegou nessa conclusão porque você tentou muito? Eu tentei me justificar. Tentei me colocar nesse lugar de coitado. Tentei. Aí um dia eu tava em casa, no meio de uma crise de dor, minha esposa sabe quando eu tô com crise é que eu fico extremamente calado. E fico quieto porque eu tenho medo de ferir alguém falando alguma coisa, ser insensível. Então eu sei que quando eu tô no meio de uma crise eu não tomo decisão, não marco compromisso, porque eu sei que não é eu falando. Sim. É o sentimento. E aí... Como é que era a pergunta mesmo, velho? De como que foi a tua relação com Deus? Tá, desculpa. A minha esposa entrou no escritório, lembrei. E sentou do meu lado e falou assim, você culpa a Deus pelos teus processos? Isso. Eu olhei bem sincero pra ela e falei, eu não consigo. Daí ela olhou pra mim com aquele zoião de mangá que ela tem, grandão. Só eu de mangá. Que isso? E aí falou assim, eu orei a Deus a teu respeito. E ele me disse que a graça dele te basta. Aí eu comecei a chorar, ela começou a chorar. Que é o que eu sinto assim. Aquele texto de Paulo dizendo assim, a minha graça te basta, Deus falando pra ele, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí eu falo pra você, por que eu vou pagar de herói se o poder de Deus se manifesta na fraqueza? E o que é a fraqueza? É humano, é ser humano de verdade, é ser você. É você tentar, mas você entender que você é fraco. E porque Deus é glorioso, você vai alcançar coisas que você não imaginou. Sim. Mas não porque você é bom. Entenda, cara. Perfeito. Entenda que você olha assim, por exemplo, homens arrogantes. Você pega um jogador que tá jogando no Paraná Clube, que é a merda do time que eu torço. O Bravo, só de lembrar que eu torço esse time. Isso é uma maldição hereditária do meu pai, passou pra mim. Você olha o jogador, faz um gol, o que ele faz? Isso aqui, ó. Glória a Deus, blá. Agora vê se você vê um jogador do Barcelona fazer isso. Por quê? Porque ele tá no auge, ele é o cara. É o mesmo cara que lá atrás estava fazendo assim. Só que agora ele faz assim, ó.
eu tô aqui. Então você olha e fala, não, aquele cara é humilde, ó, ele rendeu a Deus. Mas espera, o tempo tem que provar todas as coisas. Deixa o tempo provar o cara. Aí você vai ver o cara depois, ele é o cara. Aí você pega o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, quem que é o melhor? Ele fala, eu sou o melhor. Só que é o primeiro que chega e o último que sai. É o que mais treina, é o que tem o corpo mais chapado. Aí eu falei, esse cara não é arrogante. Ele é sincero. Ele colocou a mente dele no lugar de ser o melhor, mas ele se comporta dessa forma. Então nós, como cristãos, a gente tem que entender e dar o nosso melhor. A nossa vida, cara, eu gosto de usar essa analogia, é acumular pães e peixes e ver Deus multiplicar. Na qualidade de pães e peixes que você junta, é a qualidade de pães e peixes que você multiplica. E o milagre que você vê na tua vida também tem a ver com... É chegar para um cara e falar assim, não estude, só viva o milagre de Deus. Vai nessa. Não aprenda um segundo idioma. Não se especialize em alguma coisa e veja o milagre de Deus. É que nem as pessoas, alguns amigos falam, tiram um sarro de mim. Tem gente que estuda 3, 5 anos para passar no concurso. Eu não estudei um dia. Tipo, fui fazer uma prova lá, não queria ir, cheguei em casa às 5 da manhã. A prova começava às 8. Dormi 1h30, a Néia me levou para fazer a prova, porque eu falei, não quero ir. Ela, não, se pagou, você vai. Aí eu fui, fiz a prova. Lembro que eu não sabia fazer as contas matemáticas. Falei, nossa, eu não sei as fórmulas. Mas comecei a destrinchar na redação, na folha de rascunho da redação. Eu falei, agora a redação eu vou ter que acertar de prima, porque eu não vou ter rascunho. Aí fiz a prova, fiz a redação. Na redação, cara, eu inventei uma teoria financeira. Aí passa um tempo, saí da prova cansado, morto. A Néia falou, você vai passar. Eu falei, vou passar. Só que daí saiu o gabarito e eu vi que de 60 eu tinha acertado quase 50. Caraca. Só que eu nunca fui nerd na vida, velho. Nossa, quem me conhece sabe que chegava na época da prova, eu pegava o caderno de alguém pra copiar, xerocar, pra eu poder estudar, porque eu... Só que eu entendi que a minha vida foi preparada para responder aquelas questões. Sabe aquele filme Quem Quer Ser Milionário? Que cada questão ele lembrava numa fase da vida? Eu fui isso. E eu passei no concurso. E aí eu vi que, assim, meu filho precisou ser hospitalizado 300 vezes. Numa suíte. Ele e minha esposa no quarto. Aí eu falo assim, entenda, quando você está no meio de uma situação difícil, suba um degrau e olhe para baixo. E olhe e perceba coisas que vão acontecendo de Deus mostrando que Ele está com você no processo. Cara, Deus vai te fazer atravessar um tempo de deserto na sua vida, mas entenda, vai ter maná do céu, vai ter coluna de fogo, vai ter nuvem, vai ter coisas te sustentando. Você não vai cair num ponto que você não levante mais. Entenda algo. No meio do processo da dor, existem coisas que vão acontecer. E eu falo como pai, ter que ser duro não é fácil, mas é características de um pai. E Deus é muito duro conosco, e muitas vezes, porque Ele é um pai bom. Só que Ele fala assim, você vai se virar, mas eu tô aqui. Entendeu? Maravilha, é isso. Eu tenho uma questão pra tu que é a seguinte. Eu tava lendo um livro do Bill Johnson e do Chris Vallotton, e ele tem uma passagem que é a seguinte, assim, ó, a secretária do Bill Johnson descobriu um câncer de mama, e a Bethel vive uma atmosfera de cura todos os dias. Então, viver milagre de cura para eles é muito comum. E ela, naquela condição, ela se negou a ir pros cuidados médicos, porque ela acreditava que seria curada. Então ela ia em todos os cultos de cura, ela pedia para todo mundo orar por ela e tal. E essa mulher morreu. E ela morreu sem ser curada. O que você acha sobre isso? Qual é a tua percepção enquanto cristão sobre isso? Assim, ó, ela morreu crendo em Deus ou ela morreu sendo displicente por não ter ido buscar ciência, a cura do homem? Então, o relacionamento com Deus, ele é muito individual, né? Não existe uma receita, não posso entender. Às vezes a morte dela foi para edificar a igreja, para deixar um fundamento. Às vezes Deus quis recolher ela e ela tinha essa condição, essa cabeça de entender isso. Mas às vezes a gente tem que entender
que isso é uma certa hipocrisia, sabe por quê? O cara que toca guitarra aqui no culto foi do nada? Não. Foi um milagre que ele começou a tocar? Não. Mas quando ele tá tocando junto com a banda, não é uma atmosfera? Sim. Eu falo assim, o cara ficou 5 anos numa faculdade, mais 7, 8 em residência, pra curar a vida das pessoas. E de repente uma cura acontece. Cara, é a mesma coisa, velho. É um contexto de... Aí eu vou falar assim, se Deus deu essa inteligência, a Bíblia fala assim, a glória de Deus é encobrir as coisas, a glória dos reis é descobrir as coisas que estão encobertas. E aí eu falo pra você, aí tem um medicamento que vai tirar a tua dor, tem uma terapia que vai te ajudar, e aí você não vai fazer o que você crê, apenas. Se às vezes essa é a ferramenta que Deus já deu a alguém, uma chave para que você seja curado, que aí que tá. Às vezes eu fico naquela hipocrisia de, ai, não, Deus vai me curar, ai, Deus vai me curar. Tá, mas se não curar? Isso. Você não tentou fazer nada? Isso, exatamente. Tipo, e se não... eu vivo essa realidade. E se não curar? Você acha que é uma conta simples? Porque eu falo para as pessoas, cara, você já viu um pastor deficiente pregar? Ah, não, a maioria fala que não. Eu falo, eu sou esse cara. Me sinto sozinho. Porque em muitos lugares que eu vou, as pessoas... Acontecem duas coisas. Primeiro, que as profetas vêm atrás de mim, achando que eu tenho uma vida desgraçada e começam a falar coisa. E segundo, que as pessoas olham e falam, deve estar em pecado, deve ter... Entendeu? Tipo, daí as pessoas fazem um cálculo na cabeça delas assim. Não é curado porque tem brecha, tá na brecha. Nossa. Sei lá, entendeu? É coisa que você fica sabendo e você fala, meu, misericórdia. Uhum. E tu ouviu isso a vida inteira. Ah, a vida inteira. Tu ainda crê numa cura física da sua parte? Creio. Mas comecei a crer faz pouco tempo. Só que eu me tornei um soldado que vai cair atirando, entendeu? Já não é um soldado que, ok, estamos na guerra. Eu era assim, ok, já que é pra guerrear, vamos guerrear. Não, vamos atirar, vagabundo, vamos pra cima. Eu fui profundamente ministrado aqui na Conferência Marvels. Pra mim, chocou minha vida. Rachou minha vida no meio. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa, cara. Sabia, cara. Cheguei aqui, fui profundamente ministrado pela vida do Leon. Mas profundamente, mais de horas de conversa e ele orando por mim. Presente de Deus, assim, como se Deus tivesse separado um apóstolo do tempo dele para conversar comigo. Foi o que eu senti. Toda vez que você conversava alguma coisa com ele, ele devolvia um fundamento bíblico. Com uma pureza, assim, no olhar. Sim. Meu Deus, cara, quero ser esse cara. Veinho, voando, cara. Tipo, entendeu? Quero ser esse cara. E aí eu orei sobre... Eu coloquei para Deus que eu queria que Deus tirasse a dor e o medo. E aí, cara, ele veio orar por mim sobre medo, cara. E eu, não tinha falado para ninguém, era só eu e Deus. E aí eu entendi, cara, que me foi muito louco, porque eu experimentei uma melhora física da conferência pra cá. Amém. Da conferência, não tô falando. E foi numa noite da conferência que eu cheguei ruim e saí estranho. O que tá acontecendo? Eu levantei e falei, Daí você vai falar, Chico, mas você subiu com dificuldade, tá? Mas não me amorteceu, sempre me amortece. Qualquer degrau me amortece. De amortecer, eu corri risco de cair. E não me amorteceu. Tipo, são coisas que eu olho assim, se Deus quer curar, ele cura, se Deus não quiser curar, não cura. E às vezes, cara, o que Deus quer fazer na terra, ele precisa de cabeças machucadas, assim. Pessoas feridas mesmo. Se tudo desse certo para todo mundo, toda a Mega Sena teria 100 milhões de ganhadores, cara. Aí era R$1 para cada um. Tipo, não tem... A vida, cara, é como uma criança sentadinha num tatamezinho, assim, tipo, brincando. E Deus está em volta. A criança pode até cair. E Deus está ali. A criança pode qualquer coisa e Deus está ali. O Pai está ali. Não tem nada que aquela criança faça que pode mudar quem é Deus. Só que para nós, cair dói muito.
Para nós, morrer dói muito, perder alguém dói muito. Para Deus é só uma criança no tatame. Nada sai do controle dele. Sim. Entendeu? Então a vida... E a gente entender a nossa parte no plano, porque aí você olha para mim e fala assim, pô, você tem limitações, você tem isso, você tem aquilo. Aí por outro lado, aí tem uma pessoa que me manda um áudio dizendo assim, pô, você é uma referência de homem na minha vida. Se eu soubesse o valor que você tem, fica desses dois lados, assim. Aí eu falo, cara, será que não vale a pena viver isso mesmo? Encarar isso aqui de frente? Se tem uma contrapartida? Só que eu tomei algumas decisões difíceis na minha vida. Por exemplo, eu pregava em várias igrejas por mês. Da pandemia para cá, eu prego muito pouco. Por quê? Tomei a decisão de vir para a INC. Uhum. Aí as pessoas me vincularam às doideiras do cal. Uhum. Aí muita igreja me tesourou. Aí eu tô sofrendo com isso? Eu tô na minha cadeira gamer lá em casa. Claro. Tô jogando, entendeu? Sim. Tô ali em casa na boa, atentando minha esposa, provocando, puxando o cabelo do meu filho, brincando com o cachorro, eu tô de boa. Aí quando chega um convite, pô, você pode ministrar aqui? Bora. E vou lá abrir o coração, Sim. entendeu? E pra mim para mim, quanto mais o tempo passa, mais as coisas estão ficando leves, assim. Entendeu? Sim. Pra mim, eu acho que é pelo fato de envelhecer, tô menos precisando do apoio das pessoas, tipo, da confirmação. Ó, eu sempre saía de uma pregação, e aí, cara, o que você achou? Agora eu saio da boa, assim, tipo, nossa, foi de Deus. Ou, pô, viajei, nossa, que viagem. Ainda acontece essa sensação? Tipo, Acontece. E, cara, dia de pregar me dá diarreia, acontece de tudo, eu tenho muito zelo, cara. Uhum. E aí, só que às vezes, é que eu tenho algumas questões assim, ó. Tem dias que eu sei que eu vou pregar, antes de receber o convite. Mas tem vezes que, mesmo recebendo o tema da igreja, eu não sei o que eu vou pregar. E aí eu fico sofrendo, né? Sim. Como é que você vai pegar um microfone na frente de centenas de pessoas e você não sabe o que vai falar? Acontece direto isso comigo. Você acaba descobrindo no púlpito mesmo? No púlpito. Aham. Muitas vezes no púlpito, e às vezes eu pego o microfone e começo a contar uma história e vai, uma hora passou. Meu Deus, uma hora já tá, precisa acabar. Cara, que maravilhoso. Porque assim, ó, isso foi uma coisa que eu aprendi com o Cal. Você pode ser um carteiro. Carteiro, ele pega uma carta de alguém e entrega para outro. Uhum. Ou você pode ser um mensageiro, que a mensagem está em você. Então, a melhor forma de montar uma pregação é viver uma vida boa. E de hora que você vai falar, que eu vou te falar, cara, pregação eu já ouvi mais de 1000. Eu já preguei mais de 1000 vezes na minha vida. Mas eu não lembro de 98% das vezes que eu preguei. Mas eu lembro das mesas que eu tive com as pessoas. Eu lembro do dia que a gente chorou junto, que a gente riu junto. Lembro daquele dia que você contou que você ia ser pai. Aquele dia eu nunca vou esquecer. Mas não foi uma pregação. Sim. Mas vão passar muitos anos, eu vou lembrar do rosto de todo mundo que estava lá. Eu vou lembrar do que a gente comeu, o que preparou. Tá muito fresco Sim. na minha cabeça. Mas eu não lembro que foi pregado aquela semana na igreja. Que a comunhão é o mais importante, cara. Não adianta. A comunhão é o... E aí eu procuro, no púlpito, ainda que seja só eu falando, eu procuro conversar com as pessoas e trazer uma vida. Não simplesmente trazer uma ideia filosófica. Eu gosto de pregar. Eu tenho uma matemática na minha cabeça. 2 pessoas têm que ouvir minha pregação. Uma mulher fazendo café e um homem indo se suicidar. E o homem tem que desistir e a mulher tem que ter alegria no que está fazendo. Caraca. Esse é meu cálculo. Aham. Então, o homem, a minha visão é um homem com um banquinho com uma corda no pescoço. E ele tira a corda, tira o banco e vai seguir a vida. E a mulher está fazendo os afazeres dela e ela tem alegria. Ela, uau, isso aqui é precioso demais. E continua fazendo a vida dela, levando a vida dela, entendeu? Então esse é meu cálculo de quando eu vou montar uma pregação, quando eu vou fazer alguma coisa,
é eu salvando alguém do suicídio e dando sentido para alguém. Então a minha pregação ela é muito pezinho no chão, assim, eu não viajo na filosofia. Sim. Ainda que seria muito legal, né? Você viaja e a pessoa, uau, yeah, uou. Isso é uma parada que eu odeio, velho. Você quer me ver bravo na igreja? Yeah, uou. Todo tempo. Eu não gosto. Nas minhas pregações eu fico no ódio. Se eu começo a falar a pessoa, yeah, uou. Não curto, velho. Se vocês são esses caras aí, velho, vê se eu tô na igreja aí e falar, ó, o Chico tá aí, não vou fazer yeah, uou. Que maravilhoso. Cara, então, uma das coisas que você falou que me chamou bastante atenção e eu gosto muito de olhar para essa perspectiva, que é quando você tem um problema e você tira a tua identificação, talvez pessoal daquilo, e você olha para uma ótica um pouco distante. Por exemplo, você falou do bem de aguentar mais 70 anos e tudo mais. Eu estava lendo um livro da Harvard Business School, onde falava sobre para você tratar alguns problemas, você tira a tua identificação disso do tempo presente. Então você pega aquele problema e você olha para uma ótica daqui a 6 meses, daqui a 12 meses, o quanto aquilo de fato vai te afetar ou não. E lendo aquilo eu tive um insight assim de falar, cara, se isso já é poderoso na visão terrena, na perspectiva terrena, imagina quando a gente pega esse problema que a gente está passando aqui agora e transforma isso para uma ótica espiritual, cristã, eterna. O que vai ser esse problema que eu estou passando aqui numa ótica da eternidade, cara? Não vai ser nada, assim. Se torna mais suportoso esse processo, assim. E agora a gente está já encaminhando para o final do nosso podcast, né? Inclusive, já passou mais de 1 hora de podcast, então se você chegou até aqui, cara, encaminhe esse podcast para alguém. Você sabe que a gente conta com você para a gente fazer com que essa mensagem ela seja atribuída e distribuída para mais pessoas possam ser impactadas com essa mensagem, tá? E Chico, eu quero abrir para você agora, a gente caminhando para esse podcast, um momento que, inclusive você falou dos seus processos de 7 anos que você passou ali num processo com Deus, de ter um entendimento, de passar por esse processo você e Deus. Eu queria abrir agora esse processo, esse nosso final do podcast, para você transmitir uma mensagem que está no teu coração, assim, para você deixar essa mensagem para as pessoas que estão escutando a gente. E você trouxe agora alguns pontos importantes como a comunhão e outras coisas assim, onde você pensa quando está falando tanto com a pessoa que está fazendo um café, quanto com a pessoa que talvez está pensando em suicídio. Eu quero deixar esse momento totalmente aberto, cara, para você falar aquilo que está no teu coração, aquilo que te tocou, tá te tocando ultimamente, para você realmente ter esse momento seu aqui. O que tá me tocando no coração, cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu mandaria uma carta para mim dizendo que vai dar tudo certo e você vai estar sentado daqui a uns anos num podcast falando com uma galerinha legal. Tipo, se eu pudesse... Você falou sobre essa perspectiva de Harvard aí, terrena, mas não é terreno, é um tesouro espiritual que Harvard escreveu. Perfeito. Essa é uma realidade espiritual, Perfeito. né? Eles só não estão, glória. Sim. Mas é espiritual esse entendimento. Agora, o que está muito forte no meu coração nos últimos dias é não considerar as pessoas segundo a carne. Esse texto me martela todo santo dia. Quando eu tenho vontade de dar um soco no nariz de alguém. Quando eu passo raiva, passo alguma coisa, eu fico, não considerei ninguém mais segundo a carne. Não, tem mistério aí, esse cara só precisa ver. E toda dor, ela tem um tempo. Fugir Sim. da dor é pior, porque você toma remédio para baixar a febre, mas não resolve a infecção. E às vezes a febre é a cura. E geralmente é. Só não pode deixar subir de 40. Tem que entender que o processo, ele precisa ser vivido. Muitas denominações estão negligenciando o processo. Venha para a igreja para parar de sofrer. Não. Venha para a igreja para você entender que a vida também é sofrer, mas você vai sofrer com classe, com frutos, com uma vida gloriosa. Sim. Vai sofrer igual. É a mesma coisa. O sol, como a gente escutou aqui na conferência, o sol é para todo mundo, mas a sombra é só para os filhos de Deus. No esconderijo, a sombra do Altíssimo. Então você que está em casa, você que está no Uber, você que está, sei lá onde você está ouvindo esse podcast, eu não sei o que você está passando, mas isso tem um prazo. E você entender isso vai encurtar muito o processo. Você entender vai dar muito... Comece a ver as coisas pequenas da tua vida e ver Deus nessas coisas pequenas. Comece a ver Deus naquilo que você pediu ontem e entenda que você está vivendo a resposta do que você orou ontem.
Entenda isso, que o trabalho que você está é sagrado, que o casamento que você está é sagrado, que a igreja que você congrega é sagrada. Entenda que os ambientes que você frequenta são sagrados e você tem que dar a devida reverência a cada lugar. Viva a vida sem peso. Viva a vida sendo amigo das pessoas. Abra oportunidades da mesa da tua casa. Sabe, se você não tem condição de oferecer nada, ofereça uma bolacha Maria, uma margarina e um chá. Mas comece a semear a tua casa na vida das pessoas. Comece a semear o que Deus está falando no teu coração. Não negligencie a voz que está em você. Você acha que é pouco, se escuta um grande pregador e fala: meu Deus, como é que eu vou pregar com esse cara aí? Tipo, a mesma conferência que eu preguei, tava lá. Tava o Cal, tava o Leon, tava o Paulo Borges Júnior. Cara, eu falo assim, o que eu vou falar ali num lugar desse, velho? Tipo, você é um leão no meio de uma cova de Daniéis, tá ligado? O que eu vou fazer ali? E você entender, não, você tem uma voz. Vai soltar tua voz, cara. Seja você, Deus te deu algo que não deu pra ninguém. Esse é o segredo. Perfeito. O que tá em você, ninguém tem. Só que quando eu tô com você, nós temos tudo. Uhum. Uau. Caraca. Nós juntos, cara, somos muito poderosos. Porque a gente tem um sangue, cara, que corre. Nós, como corpo de Cristo, temos um sangue de Cristo em nós. Que nos une, que nos hidrata, que nos mantém fortes, que nos dá propósito de vida. Encare a dor da vida de uma maneira mais leve. Você vai chorar muito ainda. Ih, cara, um mês atrás eu estava pregando do lado de um caixão, chorando com uma família de amigos. Já preguei do lado de 2 caixão de criança. Foi a pregação mais difícil da minha vida. 2 crianças mortas e eu pregando no meio ali. Tipo, já fiz muita coisa louca nessa vida. Daria 100 horas de podcast se eu fosse contar. Só testemunhos legais da minha vida, assim, com Deus. E tem todas essas limitações. Tipo, você não consegue ir, tem humildade para pedir o braço para alguém. Uhum. Mas se você é forte, dê o braço para alguém. Você tem dinheiro, ajude alguém. Você não tem, saiba pedir. Tem humildade de precisar. Não seja o babaca de se pagar de pobre que não faz as coisas por causa de dinheiro. O dinheiro nunca nos limitou. Nunca foi dinheiro. Amém? Amém. Chico, cara, eu sou extremamente... Me sinto totalmente privilegiado por escutar histórias e pessoas como você aqui, cara. Obrigado pela tua presença. Lucas, você tem alguma coisa depois disso? Tenho, assim, ó, eu tava na Bahia quando a gente fez uma live junto, lá no Instagram da Inc. Tu me pediu um presente. Eu trouxe um presente da Bahia. Verdade. Você não tinha me dado presente. Ele me pediu um chaveiro. Eu pedi um chaveiro imã de não, um imã de geladeira. geladeira. Ele Oh, falou, me obrigado. traz um imã de geladeira. Então tá aí teu imã de geladeira, que tava legal, velho. guardado lá com muito carinho. Obrigado. E, Chico, assim, cara, eu fico com a sensação de que a gente precisa de outros episódios. Não é nem outro, é outros episódios com você, assim, porque eu sinto que tem muita coisa ainda que a gente precisa... Você é um cara muito completo em áreas que as pessoas precisam ouvir essas áreas, sabe? Eu acho que seria legal você também dar o acesso para as pessoas te ouvirem mais. Você tem o seu podcast, fala um pouco disso. Você tem o seu programa de rádio, fala um pouco disso para que as pessoas possam se conectar contigo e poder ouvir mais daquilo que você tem e daquilo que você carrega. Então, eu tenho um podcast chamado Sendo Bem Sincero no Spotify. Lá eu tenho pequenos devocionais e tem algumas pregações minhas. Tem um programa de rádio aqui em Curitiba chamado Tamarrado. Todo sábado das 10 às 11 da manhã no Sara Brasil FM. Dá para acompanhar pelo aplicativo na internet também. Qual é a sintonia da Sara Brasil? É 107.5. 107.5. É a última no seu dial, a primeira no seu coração. É o slogan, né? Cara, perfeito. Ô, Chico, novamente, muito obrigado. Uma honra.
Tá, muito obrigado pela sua presença aqui. Cara, se você assistir até o final, não se esquece, se inscreve no canal, vai ter muito mais episódios ainda mais edificantes, junto com o Chico, com a Né, quer com certeza trazer a Né aqui, tá? Você Vai ser um episódio futuro. Faz a ponte. Eu faz, tenho... faz a ponte. Ela vem, se chamar ela vem. Ela só não se convida. Eu queria um dia fazer um podcast, eu e ela. Uhum. Ia ser Pra violento. fazer uma troca de tiro, eu e ela, assim, ó, pra as duas histórias baterem, entendeu? Sim. Eu ia gostar muito. Mas só de escutar ela, assim, ela é uma referência de mulher. Eu sou muito grato a Deus, assim, porque as duas mulheres da minha vida, Deus caprichou muito. Minha mãe e minha esposa, Deus caprichou muito. Minha mãe é uma mulher que errou muito e ela aprende com os erros dela. Ela não fica... Então isso é muito massa, assim. Ela errou um monte no passado, mas ela conheceu o Senhor Jesus e mudou a história dela e através disso ela faz um estrago na terra e ajuda todo mundo. E minha esposa a mesma coisa, era loucona de tudo, cara. Hoje é muito de boa, assim, ó. Em casa ela se vê, ela ouvindo umas músicas lá que eu falo, meu Deus do céu, você tá maluco ouvindo essas coisas. Aquelas músicas bem de tradicional zona, assim, eu falo, como é que se aguenta ouvir isso aí? E é o que ela gosta, ela tem um jeitão dela, ela é maravilhosa. Mas vai ser uma honra, assim, só convidar, porque tem muita coisa que eu sofro, assim, cara, quando é pouco tempo, assim, porque tem tanta coisa que... Aí eu saio triste e falo, nossa, devia ter falado isso, falado aquilo. Não, mas aqui você... Mas tem coisas assim que até me constrange quando vocês falam essas coisas pra mim, porque eu fico... Na minha cabeça eu faço o cálculo assim, mas o que esses caras estão falando? Que, cara, eu fico em casa na minha, jogando um game, ouvindo umas músicas bem alto, bem loucão. Eu faço as minhas coisas normais, não tem nada demais que eu faça de que alguém possa falar assim, pô, você é o cara. Tipo, nada, velho, nada. Eu ainda jogo ruim, sou mal nos jogos que eu jogo. Tipo, tá ligado? Tipo, uma coisa que eu não... Na minha cabeça não fecha, assim. Então, mas eu aprendi uma coisa e eu falei isso uma vez pro Cal, assim, que foi um dos primeiros caras que eu conheci aqui da igreja, que o Cal, ele me ensina muito mais vivendo do que falando. Ah, entendi. Então, você, quando a gente diz que você é esse cara que você escolheu tirar a capa do super-herói e você se tornou um cara que vive a integralidade, né, em que você pensa, fala e age exatamente alinhado com aquilo que você está sentindo, poucas pessoas têm essa característica. São poucos homens que têm a coragem e a sensibilidade Sim. de pensar, falar e viver numa linha reta, sabe? Entendi. Principalmente no mundo de aparência que a gente vive hoje. No mundo em que é rede social, no mundo em que tá todo mundo bem. Entende? Então você é o cara que você é isso, assim, ó. Na hora que você tiver que xingar alguém, você falou que você xingou. Entende? Então, principalmente eu aprendo muito observando o lifestyle mesmo, sabe? Entendi. De não me sentir culpado quando eu não quero trabalhar e quando tá tudo uma merda e eu só quero sentar e jogar videogame quieto, mano. Não, isso são inúmeros fatores, cara. Quando a Entende? gente pensa em, às vezes, pensar em reclamar da vida, a gente pode olhar para pessoas que talvez tenham uma condição mais limitada ou mais complicada do que a gente pode olhar e falar, cara, eu nunca te vi... Aquela expressão que você falou, quando você estava falando que quando você sente dor, você fica meio ranzinza ou outra coisa do tipo, eu nunca te vi esse cara. Eu sempre te vi com uma presença alegre, levando luz pros lugares. Sempre o cara que realmente, quando você fala que quando você tá ali, tem a bagunça, porque tem muita risada ao redor de você. Tem sempre muita contação de história. Então eu enxergo você, esse cara que ensina a gente a utilizar as nossas fraquezas ao nosso favor. Ensina a gente a, cara, ser trabalhado no processo do sofrimento para ser lapidado em cima disso. Então, te agradeço por ser esse homem, ser íntegro. Essa sinceridade me marca bastante também. Então, obrigado por ser essa pessoa. Tá. Posso concluir só um raciocínio? Por favor. É que você falou assim, ó. Uma vez eu ouvi tava numa reunião de, sei lá, umas 30 pessoas numa casa. Desculpa aí, o pessoal que tá assistindo. Tô alongando um pouco o podcast. Relaxa. Aí Que alguém não tá gostando. tinha um cara, velho, que tomou uma saraivada de bala. E ele tava tudo ferrado. E aí uma pessoa de porte bem atlético, assim, chegou pra esse cara e falou assim, pô, você me edifica muito, que você não tendo condições físicas, você tá aqui, não sei o quê, não sei o quê.
E é aquilo me subiu o sangue, assim, ó. E eu, na hora, falei, cara, pare de viajar, velho. Falei pra ele. Tipo, tá tudo ferrado, velho. Mas entenda uma coisa. Qual dor é pior? A dor de você não conseguir subir uma escada, mas alguém te ajudar? Ou a dor que você sente no banho, que ninguém tá ouvindo o teu choro, que ninguém tá vendo a tua dor, o teu sofrimento mental? Qual que é a dor maior? Aí eu falo, velho, tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo com dor. Só que algumas você consegue ver e matar no olhar. E essas aí eu falo que são as mais tranquilas. Aí o cadeirante tá lá sofrendo, tá nada. Ele tá vivendo o rolê dele. Agora tem pessoas que estão vivendo, tipo assim, olha para si e fala, não consigo entender o que está acontecendo, eu não consigo entender. Essa é a pior dor, velho. Então não vem me dizer que dor física, não é. É mais fácil se identificar. Mas essa ideia assim de, mas eu tenho um corpo perfeito. Primeiro que ninguém tem. Perfeito ninguém tem. E segundo que dor tá vivo. Você já sai chorando da mãe. Tá ligado? Sim. Então todo mundo tem um sofrimento, velho. Todo mundo pode se edificar com todo mundo. Todo mundo pode... Aí eu falei, com climão, né? Bem ruim quando eu falei isso. Mas o pessoal entendeu. Depois eu falei, não, cara. Qual que é a dor maior? A dele, a minha ou a tua? Que você tá no banho e ninguém tá vendo. Mas só quem chora no banho sabe o quentinho que é lágrima e não é água de chuveiro. Só quem tá sofrendo sabe. Então a vida é isso, cara. A vida é você passar por cima de tudo, mas você entender. Quer xingar alguém? Xinga, mas se xingue também, dizendo assim, por que eu tô sentindo isso? Então eu mudo o meu jeito de, olha, Lucas, que você seja muito abençoado. Não, velho. Uma merda, velho. Seu bosta. Aí você vai lá e fala, nossa, que cagada. Deus me perdoa. Por que eu tô assim? Ô, Lucas, foi mal, velho. Você entende que é um processo de cura? Sim. Porque eu falo assim, olha, desejo que Deus te abençoe muito, cara. Olha por quê. Você vê verdade no que eu tô falando? Não vê. Uhum. Seja sincero, velho. Mude o que você tá sentindo, não o que você tá fazendo. Sim. Estética é muito... Jogar um verniz no madeira podre e fica bonito. Mas o tempo vai provar. E eu acho que o principal, assim, Chico, que eu aprendo contigo é que, pra mim, uma das características de um homem de sucesso é um cara que encontrou a sua própria medida, sabe? Um homem que encontrou a sua medida e ele sabe desfrutar, independente da situação, assim, independente do momento financeiro, independente do momento... Cara, ele encontrou a sua medida. Quando você chega nesse patamar, quando você tem essa característica, pode vir o que for, pô. Tu tá com a tua medida, entende? Pode acontecer o que for. Tu pode ganhar 1 milhão, tu pode perder 1 milhão. Tu encontrou a tua medida. E aí é onde eu venho para aquele texto e eu entendo que quando ele escreve aquilo, de tipo, eu aprendi a viver em qualquer situação. De nada tenho falta, sabe? E viver isso é muito difícil. Um homem encontrar a tua medida hoje, num mundo desmedido, num mundo em que tudo é muito, tudo é grande, tudo tem que ser rápido. Cara, esse é um pilar e é uma característica que eu enxergo em várias áreas da tua vida. Principalmente ouvindo a tua história, assim. Então, pra mim, você é um cara de muito sucesso. De muito sucesso. Amém. Entende? Porque eu consigo enxergar claramente essa característica. O Chico encontrou a medida dele, mano. Saca? Ele joga o game dele, ele tem a esposa dele, ele tá com o filho dele, ele tem os amigos, ele vai pescar e tá tudo bem. Entende? Eu acho que só a dor te aborrece porque dói pra caralho mesmo. Entende? Não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer, entende? Mas fora isso, você é um cara que tá com a tua medida ali. E você consegue contagiar os outros através da tua medida. Então, assim, eu oro todos os dias para que eu entenda, identifique e aprenda a desfrutar dentro da minha medida. Sabe? Para que eu nunca queira muito além daquilo que eu posso suportar e não tenha muito menos para se tornar um homem miserável, escasso. Eu não quero ser esse cara. Entende?
Eu tenho um amigo que uma vez ele virou pra mim e ele falou assim, cara, eu fiz mais dinheiro do que eu pude suportar psicologicamente. É uma das frases mais fortes que eu já ouvi na minha vida, mano. E eu não sei se eu quero isso, sabe? Eu não sei se eu quero chegar nesse ponto. Isso aí já é um provérbio, né? Palavra do sábio Agur, se não me engano. Que ele fala assim, não me dê muito para que eu não ache que não precise de ti, nem me dê pouco para que possam pensar que o Senhor é um Deus mau. Basicamente isso que ele fala. Exato, exato. Me dê o pão que me é necessário a cada dia. A cada dia, exato. Bom, se você chegou até Cara, aqui de pelo fato, amor de Deus, assim, ó, se tu aplicar metade do que a gente conversou aqui, cara, tu vai ter uma vida totalmente transformada, uma vida mais, com certeza, mais suportável, uma vida mais alegre, mais leve, principalmente. Então eu tenho certeza que também passou pela tua cabeça pessoas que vão ser edificadas com esse podcast. Envia pra elas, cara, vamos juntos compartilhar essa mensagem e fazer que isso seja entregue pra mais pessoas. É isso? inscreva-se no canal. Obrigado pela tua audiência até aqui. E até o próximo Bíblia na Sobremesa.